Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Comunicando espiritualidade, programa que traz o estudo e a mensagem da espiritualidade. Hoje vamos trabalhar com o depoimento de um espírito feliz depois do seu desencarne. Um depoimento que está no livro Céu e Inferno, do nosso querido Allan Kardec. Para as nossas saudações de hoje, meu querido professor Olimar. Diante do tema sobrevivência da alma, que nós estamos dando continuidade a essa abordagem, a alma sobrevive após a morte. Nós lutamos contra a limitação de estudos sobre esse tema, a invisibilidade deste plano extrafísico para o qual a gente vai se dirigir após a morte, a desinformação, a educação religiosa preconceituosa e equivocada e a visão materialista de muitos na vida. Lutamos e continuamos a lutar até que a verdade nos alcance e liberte. Bom dia. As minhas saudações vêm hoje com uma frase do nosso querido Chico Xavier. Ao bom homem, nada de ruim acontece, nem vivo, nem morto. Era filho único, morto de tuberculose, aos 18 anos. Inteligência rara, razão precoce, grande amor pelo estudo, caráter doce, afetuoso e simpático, possuía todas as qualidades que dão as mais legítimas esperanças de um brilhante futuro. Seus estudos haviam terminado cedo, com o maior sucesso, e ele se preparava para a escola politécnica. Sua morte foi para os pais a causa de uma dessas dores que deixam marcas profundas, e tanto mais penosas quanto tendo tido sempre uma saúde delicada. Eles atribuíam seu fim prematuro ao trabalho ao qual o haviam impelido. E censuravam-se por isso. De que, diziam eles, lhe serve agora tudo o que aprendeu? Mais valera que tivesse ficado ignorante, pois não precisava disso para viver. E, sem dúvida, ainda estaria entre nós. Teria sido a consolação de nossa velhice. Se eles estivessem conhecido o Espiritismo, teriam sem dúvida raciocinado de outra maneira. Mais tarde, encontraram nele a verdadeira consolação. A comunicação seguinte foi dada pelo filho a um dos amigos dos pais, alguns meses após a sua morte. Professor Olimar. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, vamos tentar mergulhar um pouquinho neste exemplo de Maurice Gontran, né, que está no livro O Céu e o Inferno. É um espírito feliz. Feliz porque desencarna numa situação feliz, mesmo tendo desencarnado aos 18 anos de idade. Um jovem. Isso me faz lembrar a situação de Patrícia, né, que escreve Violetas na Janela, que desencarna aos 19 anos de idade. É um exemplo mais recente. Então, a pergunta que Allan Kardec e os demais pesquisadores ali do grupo fazem para ele, para Maurice, o jovem que tinha morrido, para o espírito, portanto, é a seguinte: meu caro Maurice, o terno apego que tinhas por vossos pais faz com que eu não duvide do vosso desejo de restaurar a coragem deles, se isto está em vosso poder. A tristeza, o desespero em que vossa morte os mergulhou. Olha os pais. É isso que eu quero que vocês observem. Altera visivelmente a saúde deles e os faz ter aversão pela vida. Algumas boas palavras vossas poderão sem dúvida fazer renascer neles a esperança. Então, o pesquisador, Allan Kardec, e aqueles que o acompanhavam, naturalmente, começaram nesse intercâmbio com o espírito, conversando com o espírito Maurício. E ele responde: meu velho amigo, aguardava com impaciência a ocasião que me ofereceis de me comunicar.
Ele estava esperando essa oportunidade, o espírito do jovem que morreu com 18 anos. A dor de meus pais aflige-me. E a gente sempre fala, olha, quando você, pai ou mãe ou parente, lembra com tristeza, com sofrimento daquele que desencarnou, você está fazendo ele sofrer. Olha aqui, ó. A dor dos meus pais aflige-me. Mas ela se acalmará quando eles tiverem a certeza de que não estou perdido para eles. Estão vendo? A certeza. Deveis dedicar-vos a convencê-los desta verdade, e conseguireis certamente. Era preciso este acontecimento para levá-los a uma crença que fará a felicidade deles, pois impedi-los-á de murmurar contra os decretos da providência. Meu pai, vós o sabeis, era muito cético a propósito da vida futura. Grande novidade. Tá? Muitas pessoas são muito céticas, incrédulas com relação a essa vida futura. Deus permitiu que ele tivesse esta aflição para tirá-lo do seu erro. Vejam como isso é interessante. Deus permitiu para retirá-lo daquela situação. Olhe a dor como remédio. É o que os espíritos falam. A dor, o sofrimento, funciona como uma medicação. Mais adiante ele vai continuar dizendo assim: nós nos reencontraremos aqui neste mundo. Opa! Nós nos reencontraremos aqui neste mundo. Nós quem? Ele e seus pais. Este reencontrar neste mundo está vinculado ao texto, ao resumo da doutrina, onde os espíritos dizem assim: o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Livro dos Espíritos, introdução, item de número 6, resumo da doutrina espírita. O mundo dos espíritos é o mundo normal, primitivo. Então, se o mundo dos espíritos é o normal, o que é o mundo material? O mundo material, dizem eles, corporal, é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então nós somos espíritos numa jornada temporária no mundo material, meus irmãos. Disso não temos dúvida. Tá? Bom, ele vai continuar. Nós nos reencontraremos aqui neste mundo onde não se conhecem mais os desgostos da vida e no qual os precedi. Mas dizei-lhes claramente que a satisfação de me rever aqui lhes seria recusada como punição de sua falta de confiança na bondade de Deus. Ou seja, se eles, pais, não confiarem nessa bondade de Deus, eles não vão reencontrar o filho na dimensão espiritual. Não vão reencontrar. Ser-me-ia mesmo proibido de agora em diante me comunicar com eles enquanto estiverem na Terra. Estão vendo? Muitas vezes a gente recebe, na Casa Espírita, onde nós trabalhamos lá, recebe muitas vezes essas pessoas dizendo: irmão João, eu queria tanto uma comunicação de um parente meu que já desencarnou. Olha, meu querido, o telefone, diz o Chico, toca de lá para cá e não daqui para lá. Não depende de nós. Nós não podemos fazer nada nesse sentido, a não ser nos dispor e pedir a misericórdia divina que nos conceda. Agora, isso depende de merecimento. Veja o caso dele. Né? Ser-me-ia proibido de agora em diante me comunicar com eles, com os meus pais, né? Enquanto estiverem na Terra. Se eles não aceitarem esta ideia de crença, de confiança em Deus. Se eles tiverem dúvida quanto a isso. Diz mais ainda: o desespero é uma revolta contra a vontade do Onipotente. Então, se essas pessoas ficarem desesperadas, elas estão se revoltando contra a vontade de Deus. E que é sempre punida pelo prolongamento da causa que os trouxe esse desespero, até que haja, enfim, submissão. Vamos pegar o exemplo do André Luiz em nosso lar. Quando é que conseguem resgatá-lo? Se não me engano, é o ministro Clarencio que retira, né? Mas quando consegue? Quando o André Luiz, cansado de sofrer naqueles 8 anos, quase 9 anos no umbral, resolve fazer uma prece. Neste momento,
ele é socorrido. Porque ele apresenta condições para isso. Estão vendo? Então, não pode deixar de existir submissão, meus irmãos. Submissão à vontade de Deus. O desespero é um verdadeiro suicídio, pois mina as forças do corpo. E aquele que abrevia seus dias com o pensamento de escapar mais cedo das constrições da dor, prepara para si as mais cruéis decepções. Pais, olhem isto. Quando nós estamos desesperados, porque o meu filho desencarnou, porque a minha filha morreu, porque a minha esposa morreu, porque esse desespero é falta de fé. E isto, meus queridos irmãos, isto gera mais dor, porque o sofrimento atrai sofrimento. Então nós temos que fazer exatamente esse exercício de confiança na vontade e na bondade de Deus. Confiar, porque se Deus chamou naquela época, quem somos nós para dizer que não? Quem somos nós para destruir a nossa vida porque o nosso filho se desencarnou antes do tempo que nós imaginamos, mas não que Deus determinou. Então, esse indivíduo que não crê prepara para si cruéis decepções. Ao contrário, é para manter as forças do corpo que é preciso trabalhar para suportar mais facilmente o peso das provas. Então, o remédio está no trabalho. Está doendo? Vai trabalhar. Está sofrendo? Vai trabalhar. Vai ajudar os outros, você vai esquecer de si próprio. Porque senão nós superdimensionamos a nossa situação. Meus bons pais, aqui está ele se dirigindo, já vamos terminar. É a voz que me dirijo. Desde que deixei meus versos mortais, não cessei de estar junto de vós. Está vendo? E estou aí mais frequentemente do que quando vivia na terra. Consolai-vos, portanto, porque não morri. Estou mais vivo do que vós. Isso é interessante. Estou mais vivo do que vós. Só meu corpo morreu, mas meu espírito vive sempre. Ele é feliz, ele é livre. Doravante, livre ao abrigo de doenças, das enfermidades e da dor. Livre. E a gente querendo que ele fique preso aqui sofrendo. Em vez de vos afligirdes, regozijai-vos, alegrai-vos por me saber, num meio isento de preocupações e de alarmes, onde o coração está inebriado de uma alegria pura e sem mistura. Meus amigos, não lastimeis aqueles que morrem prematuramente. É uma graça de Deus, que Deus lhes concede, poupar-lhes as atribulações da vida. É uma forma de pensar bem diferente que a gente tem pensado, meus irmãos. Kardec diz que isso aqui é uma prisão. E quando nós estamos vivendo aqui, nós estamos presos. Presos a um corpo que oferece limitações, barreiras, dificuldades para raciocinarmos, para percebermos, as nossas percepções ficam limitadas, os nossos sentidos. Então, quando Deus nos retira daqui, não mediante suicídio. Suicídio não. Suicídio é revolta contra a vontade de Deus. Quando Deus nos retira, isso é uma bênção. Não há por que nos revoltarmos contra Ele, não. Nós estamos saindo da prisão, e aí nós vamos ficar bravos por quê? Porque ele foi retirado da prisão. Terminando. Se tivesse vivido aí longos anos, sabíeis a que perigos, a que seduções teria sido exposto? Sabeis que se, não sendo ainda bastante forte, para resistir eu tivesse sucumbido, podia ser para mim um atraso de vários, ouçam bem essa palavra, séculos. Vários séculos. Um atraso de vários séculos. Se ele tivesse sucumbido. Por que então lamentar o que me é vantajoso? É essa a questão. Uma dor inconsolável, neste caso, acusaria uma falta de fé. E não poderia ser legitimada senão pela crença do nada. Sim, eles são de lamentar, esses que têm essa crença desesperante. Pois para eles não há consolação possível. Os seres que lhes são caros estão perdidos para sempre. A sepultura levou-lhes a última esperança. Então acreditar no nada, meus irmãos, é tortura. A vida continua. Isto, Maurice Gontran está nos dizendo. Depoimento dele, escrito, registrado no livro O Céu e o Inferno. Não, Marcos. Que esses tempos eu vi uma pessoa que disse
Ah, mas a morte nos liberta. A morte só liberta aquele que acreditava estar preso, né? Porque aquele que acredita que aqui na Terra é a nossa vida de verdade, é a nossa única vida, quando desencarna, como o professor Unimar disse, vira uma tortura. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos de volta com o programa Comunicando Espiritualidade. Mande a sua sugestão de tema por nosso e-mail, está sendo colocado aí na tela. E assine o nosso canal no YouTube, que também está sendo colocado aí na tela. Vamos continuar estudando então esse caso de Maurice, do livro O Céu e o Inferno, né? Que é um livro de perguntas e respostas com espíritos desta parte que desencarnaram felizes, né? Que é da segunda parte do livro Céu e Inferno. Então, continuando, pergunta Kardec. Vossa morte foi dolorosa? E respondeu Maurice. Não, meu amigo, só sofri antes de morrer por causa da doença que me levou. Mas esse sofrimento diminuía à medida que o último momento se aproximava. Depois, um dia adormeci sem pensar na morte. Sonhei um sonho delicioso. Sonhava que estava curado. Não sofria mais. Respirava a plenos pulmões, que ele desencarnou de tuberculose, né? E com volúpia um ar perfumado e fortalecedor. Era transportado através do espaço por uma força desconhecida, uma luz brilhante, resplandecia à minha volta, mas sem me cansar a vista. Vi meu avô. Ele não tinha mais a figura descarnada, mas sim um ar de frescura e de juventude. Vejam só, nós aqui, na Casa Espírita onde nós trabalhamos, nós... geralmente alguns, quando é permitido àquele espírito, vêm familiares recepcioná-los e levá-los para o plano espiritual. E geralmente os espíritos eles falam, mas é o meu avô, mas é a minha avó, mas ele tinha morrido e ele está mais jovem. É a minha tia, mas é a minha mãe, é o meu pai, mas eles estão remoçados. Vejam só. Estendeu-me os braços e me apertou efusivamente contra o coração. Exatamente como acontece na nossa casa espírita, porque os espíritos geralmente abraçam. Eles abraçam e aquele espírito fica comovido e emocionado. Uma multidão de outras pessoas de rosto sorridente o acompanhava. Todas me acolhiam com bondade e benevolência. Parecia-me reconhecê-las. Estava feliz de revê-las. E todos juntos trocávamos palavras de provas e amizade. Pois eu acreditava ser um sonho. O que eu acreditava ser um sonho era realidade. E não devia mais despertar na Terra, despertar no mundo dos espíritos. Vejam só que no Evangelho no Lar, que foi feito no domingo passado, agora, eu não sei quando o programa vai ao ar, né, mas foi no dia 29 de agosto. E eu ainda me referia que nós temos espíritos com os quais nós nos relacionávamos, turma de amigos, antes de voltar à Terra e que torcem por nós. Que ficam torcendo por nós, que oram pela gente, que se acercam da gente nos momentos difíceis. Olha aqui, ó, ele reencontrou, ele encontrou pessoas que acreditava já ter visto antes e que estavam todos sorridentes. Isso porque quando nós desencarnamos, nós vamos recobrando a memória, né, vagarosamente, lentamente, daquilo que nós deixamos lá no plano espiritual antes de voltar. E Kardec faz nova pergunta. Não teria a vossa doença sido causada por vossa assiduidade excessiva no estudo? Ou seja, aquela preocupação que os pais tinham de acharem que ele tinha ficado tuberculoso porque exigiam demais o estudo do filho, né? E os pais então lamentavam que ele teria desencarnado por causa que ele era muito exigido. E ele disse, não, ficai bem persuadido disso. O tempo que eu devia viver na Terra estava marcado. E nada me podia reter aí por mais tempo. Ou seja, ele tinha de ir embora aqui da prisão, como diz o professor Unimar, né? Porque ele já havia cumprido o tempo determinado. Meu espírito, nos momentos de desprendimento, sabia o bem, estava feliz, pensando na sua libertação próxima.
Mas o tempo que passei aí não foi sem proveito. E congratulo-me hoje por o não tê-lo perdido. Os estudos sérios que fiz fortaleceram minha alma e aumentaram meus conhecimentos. Sempre algo é aprendido. E se não pude aplicá-los em minha curta estada entre vós, aplicá-los-ei mais tarde com maior proveito. Adeus, caro amigo, vou para junto de meus pais dispô-los a receber esta comunicação. Então vejam, ele ficou o tempo que era necessário e aprendeu aquilo que era necessário para que ele pudesse aplicar lá no plano espiritual. E Deus é bom. Vocês acham, meus irmãos, que Deus nos desligaria do corpo e faríamos com que nós fôssemos para um lugar e ficássemos sozinhos? Ou deitados, descansando eternamente, comendo uvas, né, servido por anjos? Nós vamos nos reencontrar com os nossos amigos, com nossos familiares, e nós vamos continuar tendo atividades, trabalhando, ajudando os que estão aqui na Terra e os que estão lá. Deus é bom, Deus é justo. Ele não vai, né, enviar alguém porque pecou, que errou eternamente para o inferno, sem dar a chance do perdão, sem dar a oportunidade, e não permitindo que aquela pessoa reencontre os seus familiares nunca jamais. Isso não existe. Né, meu querido professor Olimar? Pois é, meus queridos irmãos, aqui está o livro O Céu e o Inferno, Federação Espírita Brasileira. Este é o exemplar de onde nós estamos retirando esta mensagem de Maurice Gontran. Esse livro é dividido em duas partes. Na primeira parte ele faz estudos sobre céu, inferno, anjos, purgatório, enfim, estuda essas questões todas. E na segunda parte ele traz exemplos de comunicação de espíritos, né? Ele, no capítulo 1, fala sobre o passamento, certamente é um tema que a gente vai ter que tratar aqui para facilitar a vocês a compreensão e entendimento do assunto, mas pretendemos trazer vários exemplos deste livro, espíritos em situação diferente, para que a gente possa ter subsídios mais concretos sobre a situação do espírito depois da morte do corpo na dimensão espiritual. A sua chegada, a sua estada e o seu possível retorno, que aí é o processo de reencarnação. Por exemplo, Maurice promete que reencontrará os pais, né, em novas existências, com certeza. Bom, alguém já disse que os espíritos não voltam para contar, que ninguém voltou para contar o que aconteceu. Aqui está. Está no livro. Escrito, registrado, gravado, né? Está no livro, meus irmãos. Voltaram sim, nos contam, e é importante que a gente vá buscar e aprender nesta fonte. Por quê? Porque estão faltando fontes fidedignas para esse estudo. Era isso, irmão Marcos. Meus irmãos, eu vou me despedindo hoje com uma frase do nosso querido Chico Xavier. Escapamos da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nós nunca nos livraremos. Nós estamos aqui tentando levar a mensagem da espiritualidade para todos vocês, para mostrar que a ideia trágica de morte que nós temos está equivocada. Que nós estamos todos aqui de passagem e que nós vamos reencontrar todos os nossos entes queridos na espiritualidade. Estejamos com o coração tranquilo, sejamos serenos, brandos e pacíficos. Jesus está conosco e Deus é justo. Para suas despedidas, meu querido professor Olimar. Pois é, meus irmãos, minhas irmãs, é um prazer imenso nós estarmos aqui. Nós gostaríamos de agradecer-lhes, em primeiro lugar, pelo fato de nos darem um pouquinho de atenção, nos ouvirem, na exposição daquilo que para nós é algo de extrema relevância, de extrema importância, que é a sobrevivência da alma para todos nós, né? Nós temos, então, no programa de hoje, tivemos o depoimento de um espírito que desencarnou jovem, né? Dentre os inúmeros depoimentos que a gente recebe, porque nós, além de termos escrito aqui, nós já temos mais de 50 anos trabalhando na comunicação, no intercâmbio com os espíritos, na comunicação direta. Agora, a diferença desse depoimento é que ele está registrado. Ele está registrado. Está registrado aqui no livro O Céu e o Inferno. Então a gente pode voltar a ele a hora que quiser. Bom,
Esse depoimento vai jogar por terra essa afirmação de que ninguém voltou para contar. Voltaram, sim, e é importante que a gente se aproprie desse conhecimento. Porque certamente, meus irmãos, queiramos ou não, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que retornar a este mundo espiritual, né? Então, o mundo espiritual existe, a vida continua, mesmo que seja invisível esse mundo espiritual, ele existe, e nós viemos de lá. Então, morrer nos dá a oportunidade de voltarmos para casa. Pensemos nisso, meus irmãos. Bom dia, uma boa semana a todos. Que os bons amigos espirituais estejam com todos nós. Um domingo abençoado, um bom resto de semana e até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis, Avenida Cis Brasil 4990, Sala 201.